dá para não ser sobre política. Inclusive, muitos debates muito bons são sobre cultura, arte, sociedade, ciência, Sim, vários outros assuntos que não a situação sim, política. Só que no Brasil, infelizmente, a maioria da associação é o debate igual política. A realidade é que faz parte. sim, Mas você pode debater se o surrealismo é um movimento sim, melhor ou pior do que outros sim. movimentos. É Cara, tudo uma possível. vez eu vi um debate que era o seguinte, era um exercício retórico de se você o certo é você deixar o papel higiênico virado para cima, com a aba para cima ou para baixo. E aí, cara, os caras vão inventando argumentos e nos campeonatos de debate do MBL, a gente tenta deixar super dinâmico, porque como é muita gente de uma vez só, a gente dá muito pouco tempo. Então é muito pouco tempo pro cara desenvolver o raciocínio. É muito mais um jogo de bola aqui, pá, 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 do que de fato, meu, tem uma tese e você vai apresentar uma antitese. Não tem isso. É muito mais um negócio tipo, cara, pá, pá, e aí o outro vai e pega o argumento e faz uma brincadeira e usa a frase do outro no final da expressão dele pra mostrar que ele tá errado. Fica um negócio interessante. Eu gosto desse tipo de coisa, né? E outra dúvida, você dá aula disso? Eu dou aula disso, eu já tive oportunidades ímpares. Eu treino a Seleção Brasileira de Debates, que neste Mano, mês peraí, existe uma. Calma, existe uma calma, existe uma seleção Seleção brasileira. Brasileira de Debates. Meu Deus, e debate em inglês. Debate em inglês. Nossa, cara. Em alguns torneios, algumas pessoas debatem em espanhol também, mas a Seleção Brasileira de Debates debate em inglês. Vai viajar agora em julho para o Quênia, para o Mundial de Debates Escolares, em que é como uma Copa do Mundo. Cada Sim. país envia apenas um time. No Brasil, eu sou presidente da instituição que envia o time brasileiro e faz a Nossa. seleção todos os anos. Tem limite de idade? Tem limite de idade? Tem, 18 anos. Só que a grande questão é que o Não, eu digo limite. assim, limite pra cima. Como assim, perdão? É pra baixo de 18 anos, tá É, falando? para Ah, tá, baixo tá, de tá. 18. Que é Só escolar. que a grande questão na idade escolar deles é não ter concluído ainda o ensino médio. Quando você conclui, você tem um período ali de gap. Nos Sim. próximos 8 meses você pode participar da Ah, iniciativa. Mas depois, ah, aí você debate a nível open, legal. universitário. Imaginei porque os anos letivos de outros países não são como no Brasil, né? Acho que Não dos Estados batem. Unidos começa em setembro, eu tô Isso, viajando. por isso tem o gap ali de tempo de 8 meses, mas começa em setembro. É. E aí nós vamos agora para o Quênia, para o Mundial de Debates Escolares. Já fomos para o Vietnã, Panamá, Sérvia, e o Brasil é Nossa, que sempre muito bem animal, velho. representado. Acabou de Porra. sair aí, eles passam numa seletiva duríssima, convocação a lá Ancelotti. Nossa, cara, que legal, cara. Ó, sério, muito legal, muito legal. Cara, a gente precisa dar mais visibilidade pra isso. Tinha que ter uns vídeos no YouTube disso bombando, porque isso realmente é uma habilidade, assim, ímpar. E, tipo, cara, talvez o brasileiro seja muito bom nisso, porque a gente é bom de comunicação, a gente é bom de improviso. E nós somos um povo muito criativo, né? Os argumentos são fora da caixa, consegue ver de uma perspectiva diferente. E assim, modéstia à parte, nos últimos anos eu tenho viajado com esses jovens que são extraordinários, que se desenvolveram muito. O trabalho começou há 6 anos a nível escolar, que foi quando cheguei ali a descobrir mais sobre o movimento. E o Brasil já breacar é estar entre os melhores na Universidade de Harvard, num dos mais prestigiosos torneios do mundo, ao lado de países que investem muito mais nisso em educação, como Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos. Então, é uma habilidade que dá autonomia também para os jovens. Porque a sala de aula hoje é mega chata, assim, mega limitada, muitas Imagino. vezes, por uma lógica de imposição, de visão, só do professor falar e o jovem não usa essa voz. E aí eu vejo alguns pais falando, doutrinação, isso. O debate ele é uma ferramenta contra qualquer pessoa que Sim, tente te doutrinar, porque você passa a ser mais reflexivo, a pensar, a contestar, sim. a contrapor sua visão. Então, isso ajuda Sim. bastante. Cara, tem um livro que eu sempre indico para as pessoas, é um livro curtíssimo. Schopenhauer? Chama. Não, esse é difícil de ler. Esse não é. Mas esse é Pelo menos bom. pro meu nível de leitura, eu acho Schopenhauer difícil, tá? Ele é Eu não difícil. é. O Kim, inclusive, tem um livro simplificando Schopenhauer. Ah, É, o sério? primeiro Ó, livro. É o primeiro não, acho que é o segundo livro do Kim. Como é? Eu não lembro agora o título, mas é justamente isso. Ele vai explicando lá que o legal. adioma e tal, com palavras mais simples, porque você pega Schopenhauer para ler o Como Ter Razão, como ganhar uma discussão sem Você ter tem razão, razão. algo assim. Ele não é fácil, eu demorei Não. muito pra entender aquele livro, né? Eu gastei energia pra absorver o que tava sendo dito ali. Mas tem um livro, cara, que é super simples. Você lê, tipo, juro, em 2, 3 horas você lê o livro. Chama Como Mentir Usando Estatística. Ó, como Esse livro é mentir. bom demais, cara, porque você aprende uns truques e fala, cara, aí você começa a ver, nossa, estão usando muito isso.
O Ciro Gomes, às vezes. Todo mundo, não, e outra, não só na política, por exemplo. Como é que a Oral-B consegue falar assim? 9 a cada 10 dentistas indicam Oral-B. Você fala, pô, peraí, eu tenho que comprar Oral-B. Não, pera lá, não é isso. Aí o cara explica, aí o cara É a pegou fórmula. exatamente 100, sei lá, dentistas, que é quase nada, e aí falaram assim: você recomenda essa escova? Sim. Ela tem algum problema? Não, então ele tá recomendando. É Tá uma falando que é pesquisa. melhor que as outras. Né? Outra coisa, aquele negocinho de você pegar as barrinhas do gráfico. Então, por exemplo, de 10 para 20 sobe isso aqui, de 20 para 800 sobe isso aqui. Aí você tem a impressão que o gap maior tá aqui. É. Cara, são vários truques Então, que você pode usar. E eu sempre indico esse livro para todo mundo. É um livro simples, rápido, que te abre a mente. ó, esse eu não li, mas eu vou dar uma lida aí. da Inclusive, deve indicação. estar aí. Deve ter ele aí jogado em algum lugar. É um livro super rápido. Você lê, cara, eu bati o olho, achei ele de cara. Eu bati o olho, achei ele ali. É um livro com a capa azul. Ele é um livro bem, bem simples, bem legal. Outra pergunta. Qual que você acha que é a maior dificuldade do... Porque eu imagino hoje que a geração Z tenha muita dificuldade de comunicação, né? Por conta do tanto de informação que tem cara, muito online, muita tela. Qual que você acha que é a maior dificuldade hoje pro jovem se desenvolver, eu não diria nem em debate, mas em comunicação de uma forma geral? Eu acho que é ter coragem de se expor e fazer essas trocas com outros jovens ou dentro da própria família, né? Nós estamos vendo algumas pessoas com muito medo de se posicionarem, de falar, dar opinião. E essa geração, ela tá muito no celular, ela tá muito nas redes, só acompanhando. Então não tem uma abertura tão grande para troca, para fala, para comunicação. Então quebrar essa bolha e se expor, quebrar a timidez, eu acho que tem sido uma dificuldade muito grande. E também ler mais. Uma coisa que eu tenho notado é que as pessoas estão com facilitadores muito evidentes, entre eles a inteligência artificial, né? Isso me Sim. preocupa bastante na parte do meu dia em que eu sou educadora. Porque, de repente, tem uma plataforma que você vai lá, coloca o tema do debate, me dá argumentos contra, me dá argumentos a favor. Essa plataforma faz ali uma elucidação desses argumentos. O debate, ele tem uma regra que você não pode pesquisar durante o tempo do debate. Então, você precisa ler, você precisa refletir por você mesmo. E guardar a E informação. guardar. E aí, pelo menos no espaço do debate, eles saem deste universo. Mas muitas vezes eu vejo que esta geração, comparada a uma geração há 5 anos, que eu também tive prazer de mentorar, ela em muitos momentos está indo mais pelos caminhos do facilitador. Claro, na hora do debate não faz, mas tem uma certa dificuldade. Como você mencionou, de ler clássicos, de ter visões diferentes, de ir atrás de uma revista, né? Revista ninguém lê Sim. mais tanto. Aliás, vamos dar uma revista Valete pra ela. Você sabe que a gente tem uma revista, né? Sei, eu já vi. Muito legal. Vi um texto da Valete sobre extracurriculares de debate, não me lembro de quem. O que a gente fala, né? Não é uma revista política, é uma revista de um grupo político que fala de tudo. Filosofia, arte, cinema, etc. E o Chico Graziano, gosto demais dele, escreve pra Eu Valete. gosto dele também, então. gosto muito do Tio Graziano. Inclusive, quando eu mudei pra cá, aí do nada eu fui na academia, eu olhei assim, sabe quando as pessoas ficam sérias? Porque eu encontrei ele na academia e assim, é um cara completamente fora daquele contexto. Chico, ele... Mamãe, falei, vem cá, o que você tá fazendo aqui, cara? Eu nunca ia imaginar te encontrar aqui, cara. Mas uma coisa que eu ia te falar é sobre estilo de debate. Eu acho, cara, que o estilo de debate mais difícil que tem, que é o que eu mais gosto, eu chamo de debate freestyle. Que é quando, assim, não tem muita regra. Você chega aqui ou num podcast, ou quando você tá em grupo de amigos, e aí meio que... Porque aí existe uma coisa que é o seguinte, é uma outra ciência humana, que ela não é tanto de ordenação de argumentos, mas é uma questão até de gesticulação e de imposição da sua fala. Você não pode nem ser o muito bonzinho, que o cara vai ficar te interrompendo e tal, só que você não pode ser o arrogante que não vai deixar o cara falar. Eu acho que essa medida, talvez, quando eu vou dar dica de debate pra quem vai debater, eu acho, cara, essa é a coisa mais difícil que tem. Você acertar a postura. Acertar a postura num debate, pra mim, é a coisa mais difícil, principalmente debate freestyle, aquele que não tem muita regra, não é 2 minutos, 3 minutos, é um negócio meio, cara, vamos ver o que vai dar. Eu tô lá no Morning Show todos os dias e é esse o debate que nós fazemos lá, Exatamente. porque não tem uma dinâmica regrada, mas ao mesmo tempo tem companheiros que eu tô divergindo ali, dando minha visão, e é realmente mais difícil. Você falou sobre postura, você tá correto, é a parte mais importante e a mais difícil. Só que aqui eu acho que tem uma regra maior, que é a